Age of Reason é a primeira música de Age of Reason. Pra mim, ela surgiu como um presente. Ela chegou praticamente pronta. O que eu fiz foi uns retoques ali na voz, em como cantar, em como colocar ela dentro do que os meninos tinham proposto. A gente fez uma jam que por acaso gravou, e dessa jam saiu todas as partes de Age of Reason, que é uma música grande, tem 6 minutos, tem bastante parte. Todas essas partes que saíram nessa jam. No começo da Age of Reason, aquela pegada, o baixo usando uma oitavada. Poxa, maravilhoso, é incrível.
I Got Nothing é uma balada sobre como existir. I Got Nothing, que melodia, que... Ela fala sobre como a gente não é nada dentro de tudo que a gente tá envolvido e, ao mesmo tempo, esse pouquinho do que a gente é, de como a gente pode fazer uma diferença e pensar sobre isso, assim. A letra dela é de um amigo nosso lá da Cachoeirinha, do Ezequiel. Zaker! Ele trouxe pra gente numa folha, Hegel colocou ela em inglês e assim a gente foi montando as partes dela e ficou essa linda música. Ela foi composta por todo mundo, assim mesmo, sabe? Todo mundo chegou e colocou uma parte. Essa música é bem bacana. E no final das contas, ela agora é tipo uma balada grunge, né? Um negócio assim meio... Porque ela tem essa parte calminha, mas depois ela sobe e tal, e aí volta mais... Eu acho que a música tem esse sentimento de infinitude, tá ligado? De ser etéreo, sabe? Essas coisas assim. Épico mesmo, virou um country grunge épico.
Stay Away é um grito. É um grito a essa sociedade machista e patriarcal que a gente vive, que continua matando mulheres pelo simples fato de ser mulher. Então, Stay Away é um grito contra tudo isso que a gente vive. Uma música que me marcou bastante mesmo, só de ouvir a linha dela. Falei, caraca, que peso, que som. Ela surgiu de uma jam que estava acontecendo lá no estúdio e tal. Uns amigos tocando, Carcadia tocando também. Eu puxei um riff que eu tinha pensado, que é o riff da música mesmo. O Thiago foi atrás. E ao ouvir essa música, eu achei ela bem legal. Eu peguei o celular, fui pra fora, fiquei cantando uma melodia, já imaginando, assim, o que eu queria, o que eu colocaria como letra. E aí, do nada, a Summer entrou com a melodia do... E sorte que a gente tava gravando. A gente conseguiu pegar essa melodia. Ela entrou com a melodia, assim, e pá, tá ligado? O que ela fez praticamente é o que é a música, tanto no verso quanto no refrão. Nossa, que som, que pegada.
What You Do é uma das primeiras músicas que já estavam ali dentro do projeto do segundo disco. É uma música do Hegel com parceria do Tuba. Ele fez toda a melodia, os meninos fizeram a parte musical e ela também surgiu como um presente pra mim. Ela foi uma das primeiras músicas que eu compus, assim. Eu tenho um estoque de riff, de ideia, pra ir queimando, né? Pra ir usando, assim. Que aí você nunca fica sem ideia, né? Se qualquer coisinha que você pensou ali e tal, você pega e grava e deixa guardadinho numa pasta lá. Na hora que você tiver sem ideia, você pega, entra naquela pasta e vai vendo, né? O que tem ali de ideia que dá pra você desenvolver em cima. E o What You Do era uma dessas. A parte instrumental, assim, eu cheguei com ela pronta mesmo. Essa música, ela começou como uma versão de uma música do T-Bone Walker chamado Papa Ain't Salty. Quando tava começando a querer compor e tal. Como é que o Led, como é que o Deep Purple, como é que o Black Sabbath fazia? O que eles faziam? Eles pegavam músicas que já tinham e colocavam faziam uma versão deles, né? Faziam uma versão mais rock and roll e tal. Tipo assim, o Led pegava aqueles blues, tipo, retão e fazia um negócio, né? O Deep Purple é uma coisa, enfim. Aí foi isso, eu tava ouvindo T-Bone Walker pra caramba, porque, tipo assim, mano, é ele que... O T-Bone Walker é o cara que praticamente inventou o vocabulário da guitarra de blues, assim, né? Se você for pegar, ele foi um dos primeiros a fazer aquelas frases, a ter aquele timbre, a fazer as músicas daquele jeito. O T-Bone Walker é antes ainda do Muddy Waters, do Howlin' Wolf, o guitarrista do Howlin' Wolf, que é o Hubert Sumlin, né? O T-Bone Walker é antes deles ainda, né? Então eu tava ouvindo T-Bone Walker e falei, tá aí, eu vou fazer uma versão desse Papa Ain't Salty e da música, né? Papa Ain't Salty. E aí foi assim, eu fiz um riff lá e botei a mesma letra em cima e mudei a melodia, né? E aí é isso, aí eu fiz isso, cheguei aqui, a gente precisava de música, eu mostrei, a galera gostou. Aí nessa também foi o Tuba que fez a melodia, porque nessa a gente também tava meio sem ideia, não tava... Aí ele veio com aqueles olhos verdes lindos, maravilhosos, que são a luz do nosso universo, e fez a melodia que ficou bem bacana, gostei pra caramba mesmo. Solo de What You Do, toda vez que entra aquele solo lá, nossa, eu piro, velho. Piro mesmo assim, velho. É muito legal, cara. O Mateuzinho mandou muito bem naquele solo lá. E combinou demais o groove, batera e guitarra, assim. Combinou demais, assim, velho. Eu fiz um lance mais John Bonham, assim, também. Bem presence do Ed, assim. Timbalzão. Que volta do tubo, assim, né? Vontade de chacoalhar a cabeça e sair quebrando as coisas. Ser considerado normal não é uma coisa boa, tá ligado? Ser cidadão de bem não é bom, tá ligado? Então, assim... E essa música fala basicamente disso. Tipo assim, ó, se mantenha de ficar são nesse momento, tá ligado? Fica loucão, porque é melhor você ser considerado um loucão agora do que ser considerado um ajustado, normal, porque o bagulho tá louco.
Deep End também é uma das antigas aí. Eu acho que ela ia até entrar no primeiro disco, mas ainda bem que não entrou, porque eu acho que ela cabe bem, assim, na proposta desse segundo disco, do Age of Reason. Ela é viajandona, maravilhosa. Ela também é uma música de Hegel, que fez ali há um tempo atrás. Eu e o Paulo tivemos uma banda antes da Carcadia, que a gente tava na ideia de fazer, na ideia do Tommy, do The Who, fazer um ópera rock. A Deep End é... Inclusive, a Deep End, a letra e a melodia são a mesma do ópera rock, aliás, que a gente tinha feito. Chamava The Unfortunate Adventures of Ted Shunaround. Essa também foi uma das primeiras músicas que eu fiz, assim, também. Essa música, quando eu fiz o riff dela, né, pensei no riff dela e tal, eu tava viciado na música Press Rat and Warthog do Cream, que, cara, você ouve, tá ligado? É 2 notas, assim, mas o bagulho é... tá ligado? Psicodélico, rock and roll... O negócio é... Tem um riffzão de baixo, tá ligado? Ou seja, tava Jack Bruce na veia, né? Aquele baixão entrando na guitarrinha. Uma pegada que... Eu confesso que a base dela foi complicado com pizzicato, que tinha costume de tocar com palheta. Comecei a tocar pizzicato, foi... O progressivo dela é demais, cara. E foi um pouquinho complicado, mas é muito louco a sensação de tocar aquilo lá, aquele solo fritando. Foi o primeiro solo de guitarra que eu já escrevi na minha vida, é esse solo. E eu queria ter colocado ela no primeiro disco, ainda bem que eu não coloquei. Foi uma das mais complexas, assim, de gravar. E a gente ainda colocou o Marco nessa música. Então tem um tecladão lá que faz ficar mó psicodélico. Tem a Karina com a Sam e o Thiaguinho fazendo uns backing vocals, uns vocalizes no meio, que ficou um negócio muito louco. E também surgiu pra mim como um presente. Então eu fui só adaptando ali pra minha voz. Eu acho que ela, dentro da proposta setentista, progressivo, assim, acho que ela tá ali, tá maravilhosamente ali, bem loucona, assim. E o legal dessa música é que a primeira versão dela, a letra falava sobre a minha irmã. Tem alergia à abelha, ela tem uma picada de abelha no dedão, foi com um dedão desse tamanho, assim. Aí minha letra falava que o dedão dela ia explodir em 1 milhão de cores, enfim. Deep End fala sobre a linha tênue ali da sanidade e da insanidade. Ela fala basicamente de loucura também, né? Como a linha entre você ser são e insano é muito tênue. Como que uma coisa assim, ó, na sua vida pode te virar e você ficar completamente alucinado, né?
Burning Eyes também é das antigas. Ela e a Ganaten a gente tocava nos shows antes do segundo disco estar consumado. E eu fiz a parte instrumental dela e a melodia e a letra basicamente pensando no primeiro disco do Wolf Mother. Quando saiu também, fiquei maluco, cara. Aí eu tentei escrever uma música, no final das contas, ficou com a cara da Carcadia, né? Não ficou com a cara do Wolf Mother, porque a gente não é o Wolf Mother no final das contas. Burning Eyes é interessante até. A gente mixou no Liceu, né? Lá no Forte Lab, lá em Petrópolis. E daí tava todo, né, nervoso. Nossa, puta, vamos lá pro Liceu agora, né, velho? Tem que dar o melhor, tem que fazer, gravar o melhor possível, porque sou eu que gravo. Na hora de conferir tudo pra mandar pro Liceu, a bateria começou a dar pau. Começou a dar pau nos canais da bateria e meu PC não é dos melhores também. Eu sei que juntou um monte de coisa que a bateria não dava pra usar mais. E a gente ia no outro dia pra Petrópolis. A gente ia sair de madrugada pra ir pra Petrópolis. Eu sentei e fiquei lá, né, na frente do PC. Fiquei falando, caralho, velho, agora o que eu faço com essa merda, né? O que eu faço com essa merda? Pô, vou fazer o que eu sempre fiz, né, mano? Corri aqui, coloquei os microfones, tudo em cima da bateria, passei o som, tal. Burning Eyes, aquela bateria que vocês escutam lá, foi gravada na véspera da mixagem. E aí essa música também fala sobre a efemeridade do tempo, como é que a gente tem que se amar, tem que fazer o que tem que fazer mesmo, porque o tempo passa, tem um monte de niilista babaca que vai falar que não vale de nada, tá ligado? E se não nada vale de nada, isso explica muito por que as coisas estão do jeito que estão, né? A letra é justamente sobre vamos viver, né? Tem muita vida, tem muito amor, tem muita coisa pra gente fazer boa, né? E aí, então, tipo, essa música Burning Eyes é uma exaltação a isso, né? Tipo, o desejo ardente nos olhos de quem sabe viver, né? Fizemos um clipe dos shows onde a gente passou aí saudades, né? Tocar, coronavírus, enfim. Burning Eyes fala sobre o amor, fala sobre a vida. Então, foi muito especial a gente ter feito esse clipe com todo mundo saindo pra tocar. Ali no clipe tem os nossos momentos ali dentro do carro. Tem um making off que eu não sei se foi que tá por aí, que é muito gostoso de ver, né? Como a banda não é só entrar ali e fazer o show, tem tudo por trás, né? Então, Burning Eyes foi um retrato de vários shows que fizemos e de como a aceitação dessa música foi boa também.
O It Stand, pra mim, é a minha música favorita do disco. Não escondo. Ela... Matheus fez ali o riff, a música, enfim. Me mandou. Segundo ele queria fazer uma música que lembrasse, que fosse na pegada daquele filme quase famoso, sabe? Tem aquela música Fever Dog, ele tava com essa coisa na cabeça, né? Aí ele fez o riff, pam, 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 que é muito legal. Nossa, riff, música deliciosa de tocar. E o legal dessa música é que quem fez a melodia e a letra foi a Samia, que fala sobre empoderamento feminino. É uma música falando sobre as bruxas, sobre a luta das bruxas pra não ser queimada, aquela coisa toda que a Igreja Católica colocou aí na história do mundo, mas fala muito sobre essa questão do empoderamento feminino, sobre ter unidade pra lutar, essas coisas assim, que tem tudo a ver com o disco, né? Porque o mundo é irracional pra caralho, e é misógino, e é racista, entendeu? Então essa questão da unidade feminina e de lutar juntas e tal, foi o que eu entendi, assim, né? Do que ela quis dizer com a letra. E, porra, pra mim ficou sensacional mesmo. Como as coisas acontecem quando você menos espera. Peguei o celular, fiquei ouvindo, fui fazer a parte da melodia que, pelo menos pra mim, ela é construída assim, né? Primeiro eles mandam ali e eu vou sentir na música, pego o celular, vou no tiriri tcharará, e ela surgiu assim. E desde o primeiro momento, ao ouvir o que estava sendo colocado, assim, senti forte, assim, senti uma energia forte e pensei, por que não fazer uma exaltação a nós, mulheres? E aí eu comecei a escrever sobre como a gente é parte de um todo, de todos os elementos, do nosso poder como mulher, né? E o It Stand tem essa proposta. Ela fala sobre nós, mulheres bruxas, do nosso poder junto com a natureza, que é foda. Witches Stand, eu acho essa música muito legal. Eu acho que é a que mais define a Carcade, assim, um riffzão ali, cremoso. O riff pra mim é tão bom que é tipo... Obviamente, não tô comparando, mas assim, como se fosse Sunshine of Your Love. Você tem um riff que é do caralho ali, e aí você tem um refrão simples, cara, mas faz a música, saca? E foi basicamente isso que a gente fez. A gente tinha aquele riff que já dizia praticamente tudo que a música tinha que dizer. E o refrão é mó pra cima, assim, e tal. Mó Black Sabbath, parece o Technical Ecstasy, os discos finais ali do Sabbath com Ozzy, assim, que eu gosto pra caramba. Guitarrona cremosa ali, bateria mais gruvadona, bem a Led Zeppelin mesmo, assim, um negócio bem anos 70, bem groove anos 70. Ela tem o solinho também do nosso grande Marco Fishwick, regaçando, né? Ele entra no segundo refrão, assim, ó, e vai embora na música. Cara, modéstia à parte, fica sensacional. With a weapon taken high, when day comes, you will feel the wind say in your ear. All the
E o Water foi meio na cagada, assim, de... A ideia desde já do começo era, não, o disco tem que ter 9 músicas. Não, beleza, 9 músicas. Aí a gente foi fazendo e tal. Aí um dia o Hegel chegou aqui, pegou o violão e começou a tocar. Brincando, assim, com o violão, a gente trocando ideia ali e tal. Basicamente estava estudando o acorde sol, né? Como é que você pode variar o acorde sol e tal. E aí saía, tipo, foi por isso que eu não queria que entrasse, né? No final das contas, porque, tipo, ela nasceu como uma música mais, assim, de estudo mesmo, sabe? Não pensava nada dela. E eu gostei da levada, né? Do ritmo, assim, e tal. Aí já sentei na bateria, fiz um negocinho, assim, mais ou menos, assim. Falei, quer saber, vamos gravar isso aí só por brincadeira, por diversão mesmo, pra gente ter mais um riff aí. Depois a gente trabalha melhor nele, não sei o quê. Então, microfonei bateria, microfonou as paradas, pá, sentei, toquei lá e tal. E é o que tá no disco até hoje. É o que foi pro disco. Porque a gente ia usar uma outra música ainda. Se pá, um dia sai aí um bônus, alguma coisa aí, que chamava Green Caravan. Mas aí era uma música de quase 9 minutos, cheia de passagem, era bem prog, era tipo parecido com as coisas do primeiro, assim. Aquelas coisas a gente não consegue tocar ao vivo, né? Tipo assim, no ensaio e fazer o negócio funcionar, né? E daí eu lembrei dessa uma que tava gravada lá de zoeira, assim. Aí a gente pôs pra ouvir e falou, caralho, velho, nossa, legal demais, velho. Aí a Summer já pensou numa letra e tal, assim. Então, quando essa música chegou pra mim, eu senti muito esse movimento, sabe? E eu lembrei da água, né? De um rio. E a gente foi, e é a que tá no disco. E é uma das que eu mais gosto, assim, velho. É o som de caixa mais legal do disco, assim. E foi o som de caixa menos pensado do disco. Esse que é o cabuloso, como que é a vida, né? Como que são as coisas, assim, velho. Mas no final das contas foi a que, do disco, assim, uma das que eu mais gosto mesmo, assim. Pelos arranjos de guitarra, como ficou, saca? Eu achei que ficou bem anos 70 mesmo, assim, as camadas de guitarra e tal. E aí essa aí também a Samia, quando ela ouviu o instrumental, ela já veio com a melodia na hora, assim. Ficou ali e tal, aí com a melodia pronta, escreveu a letra também. E o Water fala sobre isso, sobre possibilidades, sobre você respeitar o curso natural das coisas, que tem coisa que você não pode mudar. Então, infelizmente, você só aceita. Mas o que você pode mudar, você tem que lutar por isso, né? Então o Water vem pra mim com essa proposta de esse movimento, essa fluidez. O Water é aquela coisa, né? O rio nunca é igual, né? Porque ele tá correndo e, enfim. E nem o homem que entra no rio 2 vezes é sempre igual também, né? Então é sobre isso que essa música fala, né? Mas eu acho que ela tem essa coisa por isso mesmo, porque foi um negócio muito espontâneo. A gente simplesmente sentou e tocou e é aquilo, saca? Não teve, puta, eu queria pôr uma viradinha aqui agora porque não sei o que. Ah, vou pra oitava no baixo, vou usar a terça menor. Não teve isso. Foi feeling, sentou, tocou. A gente montou basicamente essa música no estúdio numa tarde aqui pra poder terminar ela, assim. Mas é uma das que a galera mais gosta também. Então, ainda bem que entrou no disco, né? I can't explain what I saw when you see across the land. This way you meet and hard, and everything is changing. Everything is changing. Mama taught me what I had to do with what she gave me. She showed me how to play the blues and how to pass on the feeling. Everything is here.
Uma vez, passei estudando em casa, surgiu um riff, peguei e falei, legal, gostei, fui pensando. Colei no estúdio, colei na Carcade. Aí o Renato chegou um dia com... Aí eu pirei, falei assim, nossa, Renato, que do caralho esse riff, mano. Puta, rock and roll pra caralho, tá ligado? Aí ele falou, mano, se vocês quiserem é de vocês. Eu falei, eu vou querer sim, viu? Aquela coisa, vou botar seu nome, porque ele ainda não tinha entrado, né? E aí ele tinha feito 2 riffs e parecia que tava faltando alguma coisa. Aí eu peguei ali, vi como é que era, o que ele tinha usado pra fazer o riff dele e fiz a primeira parte que é mais viajandona, assim. Parece Beatles, né? Parece, no final das contas é isso. A gente meio que... A nossa referência dessa música é aquela... Tomorrow Never Knows. Aí surgiu Bells of Warning. Foi um riff que eu fiz, mas o espírito e a pegada foram deles, sabe? Eles que... foi maravilhoso, cara. E isso pra mim é muito importante, sabe? Por exemplo, é uma primeira música, tipo, num álbum, assim, minha, que eu compus, os caras gostaram. Isso pra mim foi muito louco. Essa música tem uma introdução bacana, que eu fiz uma montagem de áudio, assim, uma colagem de áudio, vamos dizer. Porque a Bells of Warning são os sinos de alerta, né? Então, assim, as sirenes de alerta, né? Então eu coloquei um monte de discursos que foram feitos no século XX pelo Lula, né, na questão das greves do ABC, no final dos anos 70, começo dos anos 80, que foi o que ajudou a derrubar a ditadura. Tem discurso do Mário Sávio, que era um líder estudantil americano, que estava junto com os caras com a galera dos movimentos dos direitos civis. Tem um discurso do Martin Luther King, do I Have a Dream, que ele faz em Washington. E no fundo de tudo tem a gravação minha recitando o poema do Allen Ginsberg chamado America, que é um poema lindo sobre a desilusão do americano no século XX com o que tinha sido prometido para ele pós-Segunda Guerra e o que entregaram, sabe? Então é de rasgar a carne mesmo. E aí esses são os sinos, as sirenes de aviso, né? Esses pensadores, esses filósofos, esses poetas, né? Que estavam falando pra gente, cara, a gente precisa melhorar, a gente não pode manter as coisas do jeito que estão, a gente tem que... Porque senão a gente vai pro abismo, a gente vai pro desperdício, tá ligado? Que é exatamente a questão do... A gente teoricamente tá na idade da razão, mas na verdade a gente tá na idade do desperdício. Só que aquela coisa, a gente sabe que vai dar merda. A questão dessa música é essa. Por quê? Porque teve um monte de gente de países diferentes, de histórias diferentes, tá ligado? Histórias pessoais diferentes que chegaram à mesma conclusão, bicho, do jeito que tá. Se não fizer greve e não tiver direito trabalhista, se não fizer essa máquina maldita de moer gente parar, a gente tem que parar, não adianta, porque vai dar merda. E é muito interessante você pensar em onde a gente tava, pra onde a gente tá e tudo que a gente conquistou que foi mínimo e o tanto que a gente tem que conquistar. Eu acho que essa música fecha bem o disco na questão do conceitual lá e tal, porque é isso, tipo assim, o Bells of Warning, né, as sirenes de aviso estão tocando aí desde o começo do disco e ninguém ouve, né, tipo assim, é como se fosse... Porque a gente falou de tudo, falou sobre imperialismo, meritocracia, feminismo, empoderamento, falamos sobre capitalismo, então, tipo assim, você tem o final, tem uma frase que fala, as sirenes de aviso tocando tão alta, as pessoas não parecem ouvi-las, o som parece que não faz diferença nenhuma pra elas, e é isso, cara, que você vê hoje, a gente falando com esse negócio da pandemia, fica em casa, aí vem assim, aí o Brasil batendo o recorde de morte e nego falando, fica em casa, aí o som vem e não afeta, tá ligado? Parece que as pessoas ficaram, não sei se o Roger Waters estava certo mesmo e cada um constrói o seu muro ao seu redor e fica ali, que se foda, saca? Nessa sociedade maldita que a gente conseguiu. Porque essa é a questão, o capitalismo tá aí faz o quê? 500 anos? A gente tem 7.000 anos de história da humanidade, sabe? Então, assim, dá pra viver diferente, dá pra ser diferente, dá pra ser menos escroto. Basta a gente escutar as sirenes de aviso, né? Don't
free than going down by the hands of those who